Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre uma via metabólica bastante interessante que é a gliconeogênese. Então, vamos entender esse nome que já dá uma dica importante do que acontece nessa via. Glico vem de glicose, neo de nova, gênese de geração. Então, uma via de geração de nova glicose. O que quer dizer nova glicose? Quer dizer, gerar glicose a partir de algo que não é carboidrato. Então, por exemplo, gerar glicose a partir de aminoácido, gerar glicose a partir de glicerol, gerar glicose a partir do lactato ou ácido lático. Então, para regular a glicemia, que é a concentração de glicose no sangue, né? E é importante manter a concentração de glicose no sangue constante, uma das vias metabólicas que a gente tem é a gliconeogênese, é gerar glicose a partir de produtos que não são carboidratos. Então vamos ver o que acontece nessa via e como ela ocorre. Primeiro é o seguinte, ó, ela é uma via quase, marca esse quase, via oposta à glicólise. Nós já estudamos glicólise, glicólise é a quebra da glicose em piruvato e na presença de oxigênio, o piruvato vai entrar na mitocôndria, vai ser convertido em acetil-CoA, ativar o ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Então aqui nesse slide está mostrando ó, o início da glicólise. A glicólise seriam essas setinhas em vermelhos e depois a gente sobe com essas em azuis, que é a gliconeogênese. Olha só, glicose se transforma em glicose 6-fosfato. Aqui consome o primeiro ATP. Glicose 6-fosfato vira frutose 6-fosfato, uma isomerização, não consome nada, não acontece nada. Glicose 6-fosfato vai se transformar em frutose 1,6-bifosfato. Nessa transformação de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bifosfato, gasta o segundo ATP. A frutose 1,6-bifosfato é um carboidrato de 6 carbonos, ele vai se dividir em dois carboidratos de 3, que são a dihidroxiacetona e o gliceraldeído 3-fosfato. Lembra que a dihidroxiacetona não segue pela via da glicólise, mas o gliceraldeído 3-fosfato segue. Então, o gliceraldeído 3-fosfato se transforma em um 3-fosfoglicerato. Aqui nessa transformação, lembra que aqui é como se tivessem dois gliceraldeído 3-fosfato, porque esse se transformou nesse. Então, ó, eu estou vendo que formou um NADH. Na verdade, eu enxergo um, mas eu tenho que contar dois. Um 3-fosfoglicerato vai ser transformado em 3-fosfoglicerato. Aqui, ó, gera um ATP. Eu estou vendo um, eu tenho que contar dois. O 3-fosfoglicerato vai se transformar em 2-fosfoglicerato e em fosfenolpiruvato. O fosfenolpiruvato é transformado em piruvato e gera mais 2 ATPs. Eu estou vendo um. Então, isso foi a via de glicólise, da transformação da glicose até piruvato. Olha o que acontece. A via totalmente inversa seria o piruvato virar direto o fosfenolpiruvato. Mas esta reação de fosfenolpiruvato a piruvato ela é irreversível. Então, a gliconeogênese ela pega o piruvato e transforma num intermediário que é o oxalocetato. Só que nessa transformação, vejam, gastou ATP. Lembrando que eu estou vendo um ATP, eu tenho que contar dois, porque uma glicose formam dois piruvatos. O piruvato se transformou em oxalocetato, gastou um ATP, na verdade são dois. O oxaloacetato, para ser transformado em fosfenolpiruvato, ele gasta um GTP, que nós contamos que tem a mesma energia de um ATP, né? E ele volta a ser GDP, que é a mesma energia do ADP. Então, olha, consumiram 2 ATPs, consumiram 2 GTPs. E aí reverteu. O piruvato voltou a ser fosfenolpiruvato, só que passou por um intermediário, por uma molécula de oxaloacetato. Então, a gliconeogênese começa do piruvato, virando oxaloacetato, virando fosfenolpiruvato. O fosfenolpiruvato vai se transformar em 2-fosfoglicerato.
O 2-fosfoglicerato vai virar 3-fosfoglicerato. E aqui, ó, para subir, para se transformar em um 3-fosfoglicerato, gasta mais 2 ATPs. Eu estou vendo um, tem que contar 2, né? Gastamos 2 ATPs. Aí um 3-fosfoglicerato, veja, consome NADH. Então, o NADH tinha sido formado na glicólise, na gliconeogênese, consome NADH. Eu estou vendo um, consome 2. O 3-fosfogliceraldeído vira frutose 1,6-bifosfato. A frutose 1,6-bifosfato vira frutose 6-fosfato. E aí a frutose 6-fosfato é isomerizada a glicose 6-fosfato. E quebrado o fosfato da glicose 6-fosfato volta a ser glicose. Então vejam, a via da glicólise é uma via no sentido glicose-piruvato. A via da gliconeogênese, piruvato-glicose, com uma reação alternativa do piruvato indo primeiro oxaloacetato, depois a fosfenolpiruvato, porque é uma reação irreversível, mas é quase o inverso da reação da glicólise, né? Então veja, a síntese de uma molécula de glicose ela acontece a partir de 2 de piruvato, só que ela gasta 4 ATPs, 2 GTPs e 2 NADHs, né? Então a equação, assim, somada seria 2 piruvatos, consumindo 2 NADHs, 4 ATPs, 2 GTPs, 6 água e 2 prótons, virando glicose NAD+, que é o NAD na sua forma oxidada, ADPs, GDPs e fosfatos. Então, esse aqui é o balanço final desta via. A enzima, né, que forma o piruvato, que é a piruvato carboxilase, é uma enzima complexa, ela catalisa a reação que é irreversível, né? Então, não tem como voltar esta reação. Então, essa reação do piruvato virando oxaloacetato é a reação que é alternativa para conseguir do oxaloacetato virar fosfenolpiruvato. E aí outra enzima é importante que é a fosfenolpiruvato carboxiquinase. Essa enzima ela usa GTP para ser ativada, por isso que gastam 2 GTPs, que tem a mesma energia do ATP. Então o oxaloacetato consegue ser convertido em fosfenolpiruvato pela enzima fosfenolpiruvato carboxiquinase, que gasta então GTP para isso. A etapa final da gliconeogênese é a glicose 6-fosfato. Lembra que o fosfato na posição 6 mantém a glicose dentro da célula. Para ela conseguir sair da célula para regular a glicemia, porque glicemia é glicose no sangue, e tudo isso está acontecendo dentro da célula. Então, precisa de uma fosfatase, que é a enzima que quebra o fosfato e volta a ser glicose. Uma coisa muito importante que é o seguinte, essa via de gliconeogênese, ela não acontece em todas as células do nosso corpo, ela só acontece no fígado e no rim. Então, ó, nos hepatócitos e nas células renais, conseguem fazer gliconeogênese. E a principal célula que faz gliconeogênese mesmo é o hepatócito do fígado. Então, geralmente, quando a gente fala em gliconeogênese, nós pensamos no fígado, mas lembrando que o rim também é um local de gliconeogênese, né? A gliconeogênese pode ser feita a partir do ácido lático ou lactato, de aminoácidos ou a partir do glicerol. São substratos que são usados para formar o piruvato e aí de piruvato ou para formar o oxaloacetato para formar nova glicose, basicamente invertendo a via da glicólise. E como esses precursores são formados em todas as células, né, o que nós temos que pensar é que o fígado é o principal órgão de gliconeogênese, ele precisa receber esses substratos, os lactatos, os aminoácidos, o glicerol. Então, aqui está uma figurinha para ilustrar que o nosso músculo esquelético, aquele músculo que faz com que a gente se movimenta, ele
faz estoque de glicose na forma de glicogênio e ele recebe glicose do sangue, então tem a glicose nele. Ele usa muita glicose para fazer ATP, porque para contração muscular usamos muita glicose, e a principal via é a via de glicólise. Quando nós temos um aporte de oxigênio importante, a glicólise acontece de forma aeróbia e vira acetil-CoA e vai fazer ATP. Mas como o músculo gasta muita energia, nem sempre tem oxigênio suficiente. Então o músculo é onde mais se forma o lactato ou ácido lático. O lactato ou ácido lático sai do músculo, vai para a corrente sanguínea, entra no fígado e lá no fígado o lactato serve como substrato para fazer nova glicose. O que sobrar de glicose também vai ser estocado em glicogênio, mas o que precisar de glicose, o fígado converte, forma nova glicose e libera glicose no sangue para regular a glicemia. Não só para músculo esquelético usar, mas para neurônio usar, para células que precisarem usar. Né? Aqui está mostrando para a gente a gliconeogênese a partir do glicerol. O glicerol é um produto da quebra de ácidos graxos, né? De ácidos graxos não, desculpa, de triglicerídeos. Forma ácidos graxos e glicerol. O glicerol, então, ele vem do próprio fígado, pode vir um pouquinho de tecido adiposo. O glicerol é transformado em glicerol 3-fosfato, forma um NADH e forma de hidroxicetona. Ou, sem formar NADH, o complexo de glicerol 3-fosfato desidrogenase transforma o glicerol 3-fosfato em dihidroxiacetona e a dihidroxiacetona vai seguir a via da gliconeogênese e formar glicose também. Então, aqui, para a gente encerrar essa via, né, essa via gliconeogênese é a formação de nova glicose. O principal substrato que se usa é o piruvato. O piruvato pode ter vindo do lactato ou de aminoácidos, mas ele não consegue ser diretamente convertido em fosfenol piruvato. Então ele tem que ser convertido em oxalacetato para fazer reverter a via glicolítica, ok? A partir do triacilglicerol ou triglicerídeos, o glicerol ele pode ser usado, mas ele entra como dihidroxiacetona, vira gliceraldeído 3-fosfato e volta na via glicolítica. Vários aminoácidos se transformam em oxalacetato, acetil-CoA de ácidos graxos podem virar oxalacetato e inverter a via glicolítica. Então, essas são as fontes para que a gente possa formar glicose. É importante dizer que a gliconeogênese ela é muito importante para gerar glicose quando nós estamos muitas horas em jejum, 6, 8, 12, 20 horas em jejum, dias em jejum. Da onde está vindo a glicose? A glicose pode inclusive vir de músculo, degradando o músculo de aminoácidos. Pode vir de degradação de tecido adiposo, aproveitando o glicerol. Pode vir da degradação de ácidos graxos, dando acetil-CoA. E esta nova glicose é que vai manter a nova glicemia para os neurônios funcionarem principalmente. Então, com isso, a gente viu a gliconeogênese.